Olá, meus queridos amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, sejam muito bem-vindos àqueles que estão começando a sua jornada espiritual neste canal, e eu vou dar uma daqueles apresentadores de televisão, né? Para! Tem muita coisa legal para vocês verem, tá? Então assim, fica aqui meu convite. Muita gente que tá caindo de paraquedas, tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Eu indico que vocês assistam, assim, é difícil assistir todos os 600 vídeos, mas que vocês assistam as principais playlists. Principalmente mediunidade, porque tem muita gente que chega no meu canal já dizendo que é médium, né? E que já tem dons, aos 9, 10 anos de idade já começa a prever coisas e tudo mais. Então, por favor, tá? Assistam a playlist de mediunidade, que é uma excelente escolinha para que vocês comecem a entender como as coisas funcionam, ou desmistificando as crenças populares para que vocês entendam o que são obsessores, como funciona a reencarnação, como funciona a roda da vida, milhões de coisas legais ali para vocês aprenderem. O podcast O Diabo Revelado, que é fundamental para que vocês passem por um processo de, vamos dizer assim, anulação de conceitos que realmente não são legais, para que vocês consigam entender o que nós estamos falando no canal Spook Houses Casas Assombradas. Outra coisa, as pessoas que procuram ajuda, né? Tio Spook me ajuda, estou passando por dificuldades, eu tenho problemas físicos, emocionais, mentais, estou com problemas sérios, devem solicitar ajuda por meio do limpezadecasas@gmail.com. É somente este e-mail, tá? Tio Spook, eu tenho dúvidas. As dúvidas são no spookresponde@gmail.com. Tudo isso está na descrição do vídeo, então, por favor, aperta o botãozinho, vai abrir uma janelinha embaixo. Nessa janelinha tem os e-mails de contato para que vocês possam fazer usufruto do canal, tá bom? Outro ponto, nós temos ali a nossa lojinha casasassombradas.com.br, que olha, pinga umas coisas muito legais lá, às vezes vem japamala, vem os terços, tem os objetos legais de prática, seja um amuleto, uma medalhinha, tem muita coisa legal lá, dá uma olhada, que acho que vale a pena ter uma lembrancinha do canal até para nos ajudar também. Mas o que interessa é que hoje tem mais uns 50 bilhões de fatos sobre a vida do tio Spook. Oh meu Deus, tio Spook, é novela do dia a dia, por favor não pare de postar esses vídeos. Eu preciso saber sobre tua vida, tio Spook. Conta tudo, não esconda nada. E assim, eu vou colocando pouco a pouco as aventuras do tio Spook, não é mesmo? Parece aquele jogo, As Adventures of the Bio Billy. Mas eu vou contando pouco a pouco para vocês, porque, né, tem que ficar lembrando tudo o que acontece no passado de tio Spook, e abrir a caixinha de Pandora é complicado, não é tão simples assim. As histórias, elas são assustadoras, claro, aos olhos de uma criança não, né, um adolescente de 16, 17, 18 anos, você se assusta, principalmente porque nós não tínhamos essa abertura na época, afinal o tio Spook nasceu em 1975. Então, esses problemas foram acontecendo na década de 80, 90, onde nós não tínhamos essa literatura, não tínhamos o esclarecimento, e muito menos a internet, não é mesmo? As crianças hoje nascem com a internet, nós não nascemos com a internet, nós vimos o surgimento da internet. Então eu não tinha o Google para me ajudar, eu não tinha nenhum tio Spook para me ajudar, muito menos como conseguir conhecimento. Então nós tínhamos que correr atrás de livrarias, sebos, lugares holísticos que pudessem ter pessoas que já tinham passado por experiências e poderiam indicar alguma solução, ou um centro espírita, ou alguém que realmente poderia apaziguar ou amenizar o que eu estava passando. Nos últimos episódios, né, olha só, nos últimos episódios, eu não sei, me senti agora numa série do Netflix, né, você assistiu. Então, nos últimos episódios do Tio Spook, você assistiu os contatos mais violentos com essas energias, quando eu chamei aquela benzedeira, entre aspas, ok? Na verdade, para mim, ela era mais uma wicana do que uma benzedeira, que ela conhecia muito dos paranauês. E o curioso é que ela tinha feito uma limpeza na minha casa, com ervas, queimando ervas, que eu nem sabia o que era aquilo, e ela fez realmente algo muito complicado, porque ela enfureceu as criaturas da minha casa. O que é enfurecer? Na hora que ela faz uma intervenção espiritual, e essa intervenção espiritual ela é incompleta, as criaturas elas se colocam mais fortes. Por quê? Porque é como se eu tivesse percebido a existência delas, atacado elas
E o pior, não é? Eu fiz um processo de separação entre as entidades, porque algumas ficaram fora de casa e outras permaneceram dentro de casa. Mas vamos lá, eu vou lembrando pouco a pouco das histórias e a gente vai fazendo adendos ao longo dessa jornada, tá? Naquela época eu já devia ter uns 17, 18 anos de idade. Eu tinha um grupo de amigos que eram amigos que a gente morava vizinhos, ok? E esses vizinhos eles sempre traziam pessoas de bairros mais próximos, colegas de escola, pessoas que fizeram parte da infância deles para brincar na rua. Tá? Mesmo eu tendo 17 anos, naquela época nós brincávamos ainda na rua. Era legal fazer um jogo de bola, carrinho de rolemã, bicicleta, né? Eu lembro que eu tinha as Calóis, o meu pai era amigo do dono da Calói naquela época, porque meu pai prestava serviço para ele, então ficava fácil a gente ter acesso a alguns produtos. E era legal porque o presidente da Calói, naquela época, ele sempre dava um presente pra gente de Natal. E era alguma bicicleta que ele gostava, ou alguma bicicleta que saiu de linha, e que ele não tinha por que deixar tudo aquilo no estoque, então ele dava para pessoas ligadas à família dele. Então, vira e mexe, sempre nós tínhamos uma Calói legalzinha dentro de casa pra gente correr, andar nos quarteirões da rua de baixo, rua de cima, passear. E era muito legal. Naquela época a gente tinha uma certa segurança. Hoje, obviamente, você vai passear de bicicleta, você não sabe se vai voltar para casa. Mas naquela época nós tínhamos uma certa segurança nos bairros, porque eram bairros literalmente residenciais, não tinha essa violência naquela época. E nós descobrimos o famoso Role Playing Game, os RPGs. Então nós jogávamos GURPS, Dungeons and Dragons ou Advanced Dungeons and Dragons, jogávamos Vampire the Masquerade Bloodlines, que era o meu favorito, e tinha outros que gostávamos, então nós sempre corríamos atrás das bibliotecas, das livrarias para colecionar essas revistas que traziam essas mundo fantasioso, e era muito legal, eu gostava bastante. E vira e mexe a gente chamava os amigos para jogar em casa. Mas tanto eu quanto meu irmão, nós tínhamos uma certa ressalva com relação a o que pode acontecer se a gente quebrasse aquele famoso horário de recolher às 10 horas da noite, 11 horas da noite, que a casa nos impunha. Porque eu sempre falo para os inscritos que todos os lugares nós temos espíritos. As pessoas ficam vidradas nesse negócio de vamos tirar as entidades de casa, vamos tirar os espíritos de casa. Não adianta vocês quererem expurgar espíritos da casa de vocês, porque espíritos vão entrar com magia, sem magia, com olho grego, sem olho grego, pimiteira, sal grosso. Os espíritos eles têm total liberdade de adentrar a sua casa. A questão é, eles podem entrar, olhar e ir embora. Mas e aqueles que ficam querendo fazer mal? Esse é o adendo. E um dia nós combinamos um jogo de RPG dentro de casa. E aquilo foi meio que assustador. Por quê? Nós estaríamos quebrando a regra da casa de que existiria um toque de recolher. Mas era sábado à noite e a gente queria se divertir. Então nós juntamos um grupo de amigos e éramos 10 pessoas. E resolvemos jogar o RPG de tabuleiro dentro de casa, com uma pessoa mestrando, os outros se divertindo, e nós jogamos o Vampire the Masquerade, da Camarilha, da White Wolf. E cada um escolheu o clã, cada um escolheu uma tribo para poder se divertir, então nós tínhamos os Malkavianos, os Bruhás, os Ventrus, Toreadors. A memória do tio tá boa aqui, hein? Puxa vida, eu tô lembrando até dos nomes dos clãs, os Giovannis, e cada um escolheu um personagem. Eu tinha um personagem muito legal, que era o Bruhá, que era um personagem briguento, que eram os famosos punks. Eu gostava bastante de Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. E naquela época eu escutava Ramones, Sex Pistols, gostava bastante. E o Bruhá era um clã que remetia a esse tipo de coisa, o famoso punk. E nós tínhamos os malucos, que eram os malcavianos, e sempre aprontavam. Então o jogo era divertido. E o curioso é que a gente nem prestava atenção nos horários. Então a gente começava o jogo 8, 9 horas da noite e terminávamos 5, 6 horas da manhã no dia seguinte, tá? A gente passava a noite se divertindo e jogando. Só que assim, nós resolvemos jogar na sala assombrada da minha casa.
Os meus pais tinham saído, então eu não lembro, acho que eles tinham viajado e deixaram a casa pra gente. Ok, vamos nos divertir, vamos dar risada, vamos brincar. Descemos com muito medo, junto com os outros meninos, a escada da minha casa e ficamos no primeiro piso. Para aqueles que acompanham já essa saga do Tio Spook, eu já descrevi a minha casa como é que era antes. Então nós tínhamos 2 andares, ok? A parte de baixo, que era realmente a sala onde tinha uma energia mais pesada, e a parte de cima, onde nós tínhamos uma pequena sala de televisão, e ela vazada, ok? Só dividia um pequeno degrau. Geralmente meu irmão ficava jogando videogame dele na sala de televisão, mas também muito pouco. A gente tinha uma certa liberdade de poder trafegar ali, e que por coincidência foi onde a menina desmaiou. Então nós descemos todos juntos e ficamos olhando para ver se tinha alguma coisa. E era aquele silêncio mórbido de uma casa no meio do nada, porque a minha casa foi uma das primeiras a serem construídas na rua. E naquela época, realmente era um silêncio absurdo. Você só escutava os cachorros uivando. E ficamos ali aguardando o silêncio, o silêncio, o silêncio e nada. Tudo quieto. Acendemos as luzes amarelas, né? Naquela época, só os abajures, em volta da sala. A sala tinha uma lareira que meu pai gostava de acender. Eu lembro que meu pai gostava de acender a lareira e a gente assistiu o primeiro filme do Conan, do Arnold Schwarzenegger, numa televisão preta e branca que nós tínhamos na sala. Muito bem. Ninguém acendeu a lareira, somente os abajures. Tinha os sofás e no meio tinha uma mesa pequenininha de vidro. Nós colocamos todas as fichas dos personagens, os dados, cada um ficou sentado de cada um sofá, comportava 10 pessoas, tá? Eram 2 sofás de 2 e 2 lugares e um de 3 lugares. Então dava para todo mundo se acomodar sentando, alguns sentaram no chão para ficar melhor acomodados, para se divertir e tudo mais. Pegamos alguns snacks, alguns biscoitos e colocamos em cima da mesa e ficamos jogando com muito medo. Os quadros da sala eram quadros que já remetiam a susto. Por quê? Eu lembro daqueles quadros. Meu pai, ele sempre gostou de tapeçaria, de tapetes persas, esse tipo de tapete para ambientes e quadros. Meu pai gostava de alguns quadros. Tinha um quadro de um palhaço. Sabe aqueles palhaços Mariarte que não tem expressão facial, que é triste, aquele... Já dava medo. Tinha um quadro de uma casa que estava em ruínas. Era uma casa desenhada, toda em ruínas. E outros quadros de ambientes, de lugares, ambientes que não eram nem um pouco atrativos, mas meu pai gostava de certas coisas. E nós jogamos e nós nos divertíamos com aquilo. Eu lembro que neste dia estava todo mundo morrendo de medo. Todo mundo. Alguns dos meus vizinhos já tinham frequentado a minha casa. E eles já conheciam aquela sala de dia, porque meu irmão gostava de chamar a molecada de sábado, de domingo para jogar videogame, ou mesmo se divertir jogando War. E o War rolava cada pau em casa. Então eles conheciam muito bem os quadros e as salas. Mas pessoas novas realmente se estranhavam ali. Olhavam e falavam, cara, isso aqui é muito mórbido. Ok. E resolvemos jogar. Eram 2 horas da manhã, o pessoal, tô com fome, vamos subir. E algumas pessoas começaram a se sentir um pouco mal nesse horário. 2h30 da manhã. Os arrepios começaram a se fazer presente, as dores de cabeça, a galera começou a ficar meio estranha. Dava a entender que parecia que alguma energia tentou entrar naquela sala, mas viu que estava cheia de gente, e meio que se sentiu incomodada e começou a pressionar as pessoas a saírem de lá. Porque as dores começaram a aparecer. Meu irmão e eu, nós só olhávamos dizendo, putz, eu acho que a gente extrapolou.
E nós estávamos nos divertindo, de repente a galera, vamos subir, vamos tomar uma água, vamos tomar um refrigerante, vamos comer alguma coisa, porque aqui o clima está pesado. Deu 3 horas da manhã, um dos rádios que estava no quarto ligou sozinho. E nós começamos a escutar uma música vindo lá de cima. Eu olhei para a cara do meu irmão, o pessoal começou a ficar com medo e começou a ter uma certa histeria. A gente subiu correndo e desligou o rádio para evitar qualquer transtorno com os vizinhos ou mesmo, de repente, meu pai chega e dá um surto lá. Mas o rádio tinha ligado sozinho. O medo começou a ficar mais forte. Quando nós descemos, os meninos tinham acendido a luz e estavam gritando, apontando para um dos quadros. Eu olhei para eles e falei, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão gritando? O que foi? Olha o quadro, cara! Olha esse quadro! Isso aqui não tinha no quadro! Como assim não tinha, cara? E eu fui ver o quadro da Casa em Ruínas. Era um quadro grande, difícil ter uma noção, tal, mas vamos dizer assim que ele era de 3 palmos abertos, com uma casa desenhada. E essa casa desenhada era uma casa toda amarronzada, as texturas, as cores eram todas escuras, bem sujas, tá? Cores que vão de preta até um marrom musgo, uma coisa assim, meio zoada. E a casa na frente tinha uma janela, tinha algumas janelas embaixo, e infelizmente algo realmente parou todo mundo e até eu mesmo fiquei olhando para o quadro. Eu falei, não é possível isso. Um quadro que não tinha nada, de repente aparece uma pessoa desenhada no quadro. Como assim, tio Spook, uma pessoa? Apareceu um contorno preto, destoando do escuro da janela, como se fosse uma pessoa desenhada no quadro. E os meninos gritando, porque meus vizinhos conheciam a minha casa, porque meu irmão trazia sempre para jogar videogame, e eles sempre olharam aqueles quadros. Eles meio que... a criança adora fuxicar na casa dos outros. E aquilo me deixou impressionado. Aquilo realmente aconteceu. E a primeira vez que eu vi aquela sombra, eu lembrei daquela senhora que tinha retirado as entidades. Eu acalmei o pessoal, falei, não, isso é besteira, não é nada. Claro que é, cara, não tinha esse desenho, apareceu um cara desenhado no quadro. De novo, não era um cara, era uma sombra de uma pessoa na janela. E era real, isso aqui não é uma brincadeira. Eu realmente fiquei impressionado com aquilo. Aquela casa tinha uma magia e eu não sabia até onde aquilo ia. O que estava escondido atrás daquela magia? E a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi pegar o telefone e ligar para a menina. Falando, faz uma gentileza, me tira uma dúvida, pergunta para sua mãe o que realmente ela fez na minha casa. Porque apareceu um cara, uma sombra no quadro, e eu não sei o que é aquilo. Ela, mãe, vem aqui. Aí a mãe apareceu e ela contou. Mas isso, o que ela me disse, eu vou deixar para a próxima história. E eu espero que vocês se segurem, porque tem muita coisa ainda para ser apresentada a vocês. É de arrepiar. Eu lembro, e eu fico arrepiado quando eu lembro dessas histórias. E aquele cara realmente apareceu no quadro. Eu vou contar o que aquela mulher disse e o que eu fiz com aquele quadro, sem que meu pai soubesse. Então se segurem, meus amigos, porque essas histórias vão ficar cada vez melhor. Bom, tio Spook vai apanhar na rua um dia, eu sei, mas faz parte do suspense, tá bom? Eu vejo vocês então no próximo episódio desta incrível saga dos 50 bilhões de fatos sobre a vida do tio Spook.
Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês divulguem para todo mundo, que vocês apresentem esse canal para os seus amigos, para os pais, para as mães, para todo mundo, para a gente conseguir trazer cada vez mais pessoas para essa incrível família do Spook Houses Casas Assombradas, tá bom? Eu agradeço de coração e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.